gonna walk 100 miles. Bom, para começar eu vou precisar então de um paquímetro, que é um instrumentozinho que eu vou usar para medir a minha sobrancelha com mais precisão e não errar aí nos principais pontos de arqueamento e posicionamento da sobrancelha conforme a minha anatomia. Eu vou precisar também de uma tesourinha, que pode ter a ponta reta ou a ponta curvadinha assim, tá? Vou precisar também de uma pinça. Essa pinça, quanto mais fininha a ponta dela, melhor, para poder tirar os excessos da sobrancelha. Vou usar uma régua, tá? E também vou precisar de lápis para fazer a marcação da região aonde tem excesso de sobrancelha, onde tem excesso de pelinho. Bom, eu vou começar pelo ponto mais interno, ou início da sobrancelha, como vocês quiserem. E para isso eu vou precisar definir se os meus olhos são juntinhos ou são mais separados. Isso é importante porque dependendo da característica que eu tenho em relação ao meu rosto, o ponto de referência para fazer essa marcação vai ser diferente. Aí eu vou pegar o meu paquímetro e vou posicionar uma pontinha dele no meu canto interno, aqui nesse lado desse olho, e vou até com a outra ponta no canto externo. Faço essa medida que pra mim, no meu olho, dá 2,7. Depois eu vou medir a distância que existe de um canto interno de um olho até o outro. Então eu pego o meu paquímetro, coloco aqui e posiciono no outro cantinho, tá? Pra mim, esse valor é 3,1. Então, quando a distância entre um canto interno ao outro for maior que a média dos dois valores para os olhos, quer dizer que os meus olhos, então, são separados. Essa é a característica deles. Se esse valor for ao contrário, quer dizer que, então, os meus olhos são juntinhos. Bom, sabendo isso, então, eu vou pegar o meu paquímetro e eu vou usar diferentes pontos de referência para fazer a marcação da sobrancelha. Quem tem o olho separado vai usar aqui essa cartilagenzinha que tem próximo às narinas, tá? Aqui para poder fazer a marcação da sua sobrancelha. Quem tem o olho mais juntinho vai usar a asa do nariz e vai posicionar assim o seu paquímetro para poder fazer a marcação desse ponto inicial. Bom, a média dos meus dois olhos deu 2,7 e a distância entre os cantos internos deu 3,1. Então quer dizer que os meus olhos são separados e por isso eu vou usar como um ponto de referência essa cartilagenzinha que eu tenho aqui abaixo das minhas narinas, tá? Aí eu viro aqui ele e eu começo a minha marcação mais ou menos por aqui. Esse aqui é o ponto que eu tenho que fazer, então, esse aqui mais pra dentro, tá? Eu vou pegar um cotonetezinho pra retirar o excesso. Ó, não tá completamente errada a minha sobrancelha, mas ela ainda tem falhas, tá? Bom, agora a gente vai fazer o ponto médio da sobrancelha, ou mais alto, que é o ponto do arqueamento. Mas isso vai depender de cada tipo de rosto, porque existem três tipos, basicamente, que é o oval, o quadrado e o redondo. O rosto oval é aquele que vai aceitar um tipo de sobrancelha mais longa e com um discreto curvamento, uma discreta curvatura. Já o rosto mais redondo é o que vai menos aceitar a sobrancelha fina para não chamar muito atenção para o seu rosto e deixar então uma ilusão de face mais bochechuda ou mais rechonchuda. Quem tem o rosto quadrado vai apostar numa sobrancelha de espessura média e que fique bem acentuada então nas pontas. Mas independente do tipo de rosto que vocês tiverem, o ponto de referência para fazer essa ponta aqui da sobrancelha vai ser sempre a asinha do meu nariz. Eu vou usar uma régua como instrumento para ajudar na marcação. Eu vou posicionar então aqui na asinha do meu nariz. Vou colocar essa régua passando bem no centro da minha pupila e vou fazer essa marcação aqui. Tá? Depois eu vou falar da quantidade de pelos e tudo que tem que ser removido. Vou fazer a mesma coisa aqui. Esses aqui então são os pontos altos da minha sobrancelha. Agora eu vou fazer a parte final da sobrancelha e eu vou usar como ponto de referência também a asinha do meu nariz, junto então com uma régua ou fazer direto com o lápis. Então eu venho aqui e marco, tá? Eu vou fazer desse lado aqui sem a régua, usando só o lápis. Mesma coisa, eu vou chegar aqui na asinha do meu nariz, posiciono aqui no cantinho externo do meu olho, fico olhando pra frente, vou empurrando a ponta do meu lápis contra a minha pele, faço um puxão pra baixo e ao mesmo tempo contra essa minha pele e marco. Esse é o ponto final da minha sobrancelha, tá?
Bom, agora a gente começa a fazer o preenchimento da sobrancelha e remoção desses pelinhos que estão por fora. Bom, pra quem tem muita sensibilidade, pode usar um anestésico de 20 a 30 minutos. Pra quem não tem muito pelinho assim e fica preocupado em remover mais ainda, pode estar usando aí de 3 a 4 meses óleo de rícino, que ele estimula o crescimento do pelo, tá? Aí vocês aplicam de noite com um cotonetezinho assim, e em pouco tempo a sobrancelha de vocês vai preenchendo aos pouquinhos. Então agora eu vou pegar esse meu lápis branco aqui e vou fazer uma linha contínua acima da minha sobrancelha, unindo o ponto inicial ao médio, e tudo que ficar nessa linha aqui, nessa linha branca que eu tô desenhando, é o que eu vou ter que remover com a minha pinça, tá? Uma coisa que eu não comentei com vocês é a quantidade de pelos que eu vou tirar nessa altura aqui. Para isso, eu vou pegar o meu paquímetro e eu vou medir o tamanho da minha íris. A minha íris é a parte todinha do meu olho, a parte mais interna é a pupila. E aí essa quantidade aqui, esse valorzinho à distância, é a mesma que eu tenho que fazer a remoção dos meus pelos. Então eu posiciono essa parte do meu paquímetro nessa região aqui do meu osso, tá? Aqui no meu côncavo. E essa aqui é a quantidade em altura que eu devo remover, tá? Eu até vou marcar então aqui com um lápis verde. Essa aqui é a quantidade que eu devo remover de pelos. Então, aqui mais ou menos é isso aqui que eu tenho que tirar, tá? Que é o tamanho da minha íris. Então, o certo é eu pegar essa minha régua aqui e respeitar esta ponta aqui em verde que eu acabei de fazer. Então, na verdade, isso aqui, tudo que fica pra baixo é o que eu tinha que ter de pelo, tá? Essa parte aqui que ficou em cima é a branquinha onde eu tenho que remover. Essa parte aqui, até vou desenhar em verde, pra vocês verem qual é o tamanho certo da minha sobrancelha na parte inferior. Esse deveria ser o tamanho aqui, o limite mais baixo da minha sobrancelha em quantidade de pelos. Então daqui até essa parte onde eu já tenho pelos é a espessura da minha sobrancelha. Outra coisa que é muito importante é tentar não cavocar, porque a gente tem uma ilusão, um erro que é bem frequente é as pessoas olharem somente num ângulo, pegar uma pinça e começar a remover aqui sem levar em consideração que existem outros ângulos para se enxergar. Então, se eu começar a cavocar minha sobrancelha, eu olho pra frente e ela parece que tá reta, porque isso é uma ilusão de ótica. Mas se eu olhar de lado, vai aparecer direitinho que ela tá cavocada. Então é por isso que as sobrancelhas mais bonitas, elas são retas, e é por isso que eu uso então uma régua que nem essa daqui, para poder fazer a medida correta da minha sobrancelha e deixá-la reta. Uma coisa interessante para vocês saberem é conferir a distância entre o ponto mais interno ou o início da sobrancelha até esse ponto de arqueamento mais alto. Então eu pego esse meu paquímetro e meço aqui onde eu fiz a marcação e não aonde eu tenho a quantidade de pelos no momento. Eu coloco aqui esta pontinha, coloco aqui no final da marcação que eu fiz e eu meço. A minha sobrancelha, de uma forma correta, deveria ter 5 centímetros. O que eu faço para poder comparar se esta distância está certa? Pego 5 centímetros e divido por 2. E depois disso eu somo 1. Então a medida certa que tem que ter aqui, daqui até aqui, seria 13,5. Então eu pego aqui, posiciono a ponta e confiro para ver se está certo. Ó, 13,5. Aí vocês façam do outro lado pra ver se tá tudo certinho. A minha tá, porque eu já tinha feito tudo isso antes. Uma coisa interessante de se saber também é que o tamanho total da minha sobrancelha tem o mesmo tamanho da minha boca. Ó, deu bem certinho. Então eu tenho 5 centímetros aqui, 5 centímetros ali. Bom, agora eu vou partir então pra remoção dos pelinhos. Antes de fazer a remoção, eu tenho que escovar esses pelinhos. Então eu vou pegar isso aqui, ou de repente pegar um aplicador de rímel velho que vocês não estejam mais usando, e eu vou começar a fazer isso aqui na minha sobrancelha. Tudo que ficar pra fora dessa linha contínua que é formada por um monte de pelinhos que eu tenho, é o que eu vou remover da minha sobrancelha para iniciar um desenho dela bem mais bonito. Eu vou fazer isso aqui só até o meu ponto médio, não vou mexer desse ponto médio ao ponto final, tá? Daqui pra baixo eu só vou empurrar assim. Se os pelinhos de vocês forem muito revoltados, que nem os meus, assim, às vezes eles crescem assim pros lados, vocês peguem a tesourinha de vocês e vocês cortem rente aqui assim, mais ou menos, tá?
Se vocês derem uma olhadinha, ainda tem pouca coisa pra remover, mas ainda tem alguns pelinhos que estão pra fora e estão naquela linha ali, tá? Então eu venho aqui com a minha tesourinha e eu vou removendo as pontinhas. Todo dia cresce um pelinho, então mais ou menos todo dia eu tenho que fazer isso aqui pra manter ela no lugar. Outra coisa é que a largura da sobrancelha, ela tem que ser a mesma em toda a extensão até o ponto médio. Então se ela tem aqui um determinado tamanho, ela deve ter o mesmo tamanho até este ponto aqui. E aí depois daqui ela faz uma quebra e acaba mais fina. Agora que tá tudo marcadinho, tá? Eu já fiz as linhas brancas, eu vou remover a quantidade de pelos que eu tenho ao redor. Então eu vou vir aqui e vou ver o que tem de excesso só nessa linha branca. Bom, já removi o excesso de pelo, a parte branquinha do lápis que eu tinha aplicado com cotonete. Não mexi aqui nessa parte aqui, porque eu já tinha feito aqui e ficou totalmente errada, minha sobrancelha ficou desparelha. A gente não remove esses pelos que estão em cima pra ter um arqueamento natural. Mas pra mostrar pra vocês o que eu fiz com a minha sobrancelha, eu vou pegar uma fita métrica, como tem diferença. Aqui eu não mexi e aqui eu mexi. Então esse ponto aqui, ele tem que ser levemente preenchido com um lapisinho ou com uma sombra. Bom, agora eu vou fazer o preenchimento da minha sobrancelha com esse lápis aqui da Sephora, que não tem a mesma cor do meu pelo, mas serve pra fazer uma base, pra colocar tudo no lugar. E vou usar uma régua, desde aquele pontinho que eu fiz, que eu já removi até, porque eu já conheço a minha sobrancelha, até o ponto mais alto. E aí eu vou adaptando a régua conforme a anatomia e a curvatura da minha cabeça. Posiciono a régua na região do pelo e não pra fora, porque senão vai ficar uma linha contínua onde eu tinha feito aquela linha com lápis branco. A minha sobrancelha está extremamente curta, mas eu vou fazer daqui para poder preencher aos poucos ela. Acho que daqui uns 3 meses ela já vai estar mais legalzinha. E a partir daqui eu faço uma leve curvatura assim, ó, e vou preenchendo aqui o que praticamente já estava preenchido. Então ela ficou retinha. Se vocês olharem de frente, ela parece reta. Se vocês olharem de lado, ela ainda assim parece que tá reta, tá? Ela tem que ser um pouco mais grossa, mas a gente tá ajeitando e aos pouquinhos ela vai melhorar. Vou botar mais pra cima aqui porque a minha sobrancelha está uma mais curta do que a outra. Agora eu vou pegar um pincelzinho de topo reto e uma sombra que chegue mais ou menos próxima à tonalidade do pelo. Bom, eu vou usar essa cor aqui da paleta da NYX, tá? E eu vou concentrar uma vez só a ponta do meu pincel. Vou vir aqui embaixo e vou fazer uma marcação bem forte. Ó. Vou fazer a mesma coisa aqui. E pronto. A partir daí eu vou esfumar a sobrancelha. Então eu vou pegar esse mesmo pincelzinho e vou puxando toda aquela linha que eu fiz mais forte. Bom, para remover os excessos, então eu vou usar um cotonete. Vou tirar essa guampinha que eu fiz aqui, para não ficar extremamente diferente. Eu consegui ajeitar bastante. Aqui em cima ainda faltam uns pelinhos. Mas é isso, tem que ter calma, tem que ir devagarinho. Se vocês tenham gostado desse vídeo, se gostaram, não esqueçam de dar gostei aqui embaixo. Deixem nos comentários aqui, eu quero saber se vocês também estão cuidando da sobrancelha de vocês, que técnica vocês estão utilizando, tá? E vejo vocês numa próxima. Um super beijo, fiquem com Deus, até a próxima.